Muito bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar meu querido amigo, igualmente irmão, professor Lênin Streck, de tantas jornadas e, enfim, tantos embates que temos por aí afora. Peço licença para cumprimentar a todos da plateia, na pessoa do nosso convidado estrangeiro, professor Rodolfo Arango, e dizer que é uma honra para mim estar aqui nessa casa mais uma vez, no bom programa de pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, e dizer que retornar aqui, principalmente a convite do Lênio, é sempre para mim um enorme prazer. Eu falarei, como de acordo com o que está no programa, de um tema a envolver, claro, o controle da constitucionalidade política, e, na verdade, é um trabalho que foi desenvolvido por mim e pelo professor da Universidade de São Paulo, Gilberto Berkovitch, em que produzimos esse trabalho, já foi publicado, mas devido à atualização do tema, devido se tratar de um tema sempre recorrente, que é política e jurisdição constitucional, ou política e direito constitucional, na verdade eu entendo que direito constitucional nada mais é do que direito político, e não há nenhum problema nessa perspectiva, pelo contrário, ela é enriquecedora da própria análise jurídica, e é mais ou menos nessa toada, né, que nós fizemos uma exposição de algumas ideias, né, a respeito, né, da realidade brasileira, do debate político, né, e constitucional sobre, claro, as atribuições de uma corte que, no nosso caso, também é controladora da constitucionalidade. Não é só corte exclusivamente constitucional, como nós sabemos, mas também dispõe dessa tarefa, exerce essa atribuição, e nos últimos tempos tem acontecido não somente no Brasil, mas também, claro, em todas as outras experiências, tem surgido e se destacado como um protagonista da política nacional. Então, eu queria começar dizendo que nós, principalmente no ano passado, em abril do ano passado, nós tivemos uma semana, do ponto de vista exatamente do debate político constitucional, bastante movimentado. O ministro Gilmar Mendes deferiu uma medida liminar em mandado de segurança contra um determinado projeto de lei do Senado Federal, que estabelecia que a migração partidária que ocorrer durante a legislatura não importará na transferência dos recursos do fundo partidário e do horário da propaganda eleitoral e do rádio. A parte final da decisão entendeu que, a excepcionalidade do presente caso, confirmada pela extrema velocidade da tramitação do mencionado projeto de lei, em detrimento da adequada reflexão e ponderação que devem nortear tamanha modificação na organização política nacional. 2. A aparente tentativa casuística de alterar as regras para a criação de partidos políticos. 3. A contradição entre a proposição em questão e o teor da Constituição Federal. E da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADIM 4430. Fim das aspas. Por essas palavras, nós constatamos claramente que o Supremo Tribunal Federal, principalmente neste primeiro ponto, diz: a excepcionalidade do presente caso, confirmada pela extrema velocidade de tramitação do mencionado projeto de lei, em detrimento da adequada reflexão. Significa dizer que o Supremo Tribunal Federal é quem determina qual é o tempo do parlamento ao estabelecer esse tipo de decisão. Porém, no mesmo dia dessa decisão, que foi 24 de abril de 2013, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC 33, no qual altera a quantidade mínima de votos de membros para a declaração de inconstitucionalidade das leis e condiciona o efeito vinculante das súmulas aprovadas pelo Supremo à aprovação pelo Poder Legislativo, submetendo ao Congresso Nacional a decisão sobre a inconstitucionalidade de emendas à Constituição.
Essa era uma proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado do Partido dos Trabalhadores do Piauí, Nazareno Fonteles. Parlamentares e ministros apressaram-se em manifestações públicas e, claro, como não poderia deixar de ser, né, desencadeou o grande debate. Anteriormente ao nosso interesse, meu e do professor Gilberto, é necessário esclarecer que democracia nada mais é do que conflito. A maturidade de uma democracia política afere-se exatamente pela capacidade do seu sistema constitucional em resolver conflitos sem que tal resolução venha a seduzir setores da mesma sociedade a pensarem em alternativas fora do poder constituinte, fora da democracia. Portanto, nós assumimos a posição de que o direito constitucional e a jurisdição constitucional nada mais são do que o direito político e que qualquer questão de controle da constitucionalidade será uma questão de poder constituinte, ou, em outras palavras, será uma questão da democracia política. Relativamente ao controle da constitucionalidade, temos que registrar sem eufemismos. Quem lida com o controle da constitucionalidade conviverá sempre com a real possibilidade de ultrapassar o texto constitucional, ou melhor, de ir além ou aquém do poder constituinte. O problema passa, então, a ser a qualidade democrática do controlador da constitucionalidade e, sobretudo, se sobre este controlador deverá pairar ou não algum instrumento de controle direto da parte da sociedade. Não se trata de repetir em cadeia quem controla o controlador infinitamente, mas de se estabelecer algum critério de heterogeneidade diretamente da sociedade sobre o controlador, que fatalmente errará ou acertará como qualquer instituição. Interessa-nos aqui a discussão em torno da proposta de emenda à Constituição, essa, número 33. Entendemos que ela é absolutamente constitucional e em nenhum instante dos seus termos, na forma como aprovada pela comissão da Câmara, viola os dispositivos do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Nós procuraremos sustentar essa argumentação com base na filosofia política laica e reivindicadora da democracia, a consolidar-se a partir do século XVII, mas cujos postulados são detectados quase 100 anos antes. Baruch Spinoza é considerado o grande formulador da defesa da liberdade em toda a sua dimensão que o termo enseja. Quando Spinoza adverte-nos de que homens bons e corretos também podem subir ao cadafalso ou serem enviados ao exílio, ele também lembra que é impossível tirar aos homens a liberdade de dizer o que pensam. Desta observação de Spinoza descende a liberdade de manifestação de pensamento, ardorosamente tomada como uma primeira reivindicação, ao lado da liberdade de ir e vir, do conceito de democracia da Revolução Francesa. Spinoza não é um filósofo da teologia. Quem faz da razão e da filosofia servas da fé, com certeza ensandecerá. A sua afirmação sobre liberdade de manifestação de pensamento assenta-se no elemento cotidiano da vida de uma república, a demonstrar para Spinoza o afeto, que é o elemento de todos viverem sob as leis, mesmo que vícios sociais sejam praticados e não tenham como ser punidos, como a cobiça, a inveja, o roubo, etc., os vícios inerentes à própria natureza humana. Spinoza também é o pensador da tolerância, dado que a sua condição judia, de origem portuguesa e perseguido pela Inquisição, obrigou a sua família ao amargo abandono da pátria para a tolerante Holanda. Como se vê está em Spinoza e nos seus intérpretes, a rejeição da moral e do moralismo como instrumento mediador da construção em vida comum do homem, com a mesma intensidade em que está presente na sua obra a política. E esta não deve cair nas armadilhas da moral e da tradição justnaturalista. Essa é a afirmação spinoziana. Constata-se que Spinoza não nega a possibilidade dos conflitos que permanecem existindo após a fundação da Vita Civita, por força da pluralidade da natureza humana. O que é reafirmado
é o lugar das instituições, portanto, da política e de seus desdobramentos, como essenciais à construção de uma tranquilidade social. Referida tranquilidade em nada se relaciona com a ausência de conflitos, já que suas soluções encaminham-se sempre pela política, distante do voluntarismo moralista. A tranquilidade a que Spinoza faz menção é a chamada estabilidade de qualquer sistema político e democrático pluralista. Qual a relação dessa primeira reflexão com o tema da PEC 33? Ora, o parlamento tem o direito de manifestar-se como bem entender até o final da sua competência constitucional, sem ser molestado por quem quer que seja. Propostas de emenda à Constituição, projetos de leis, complementares e ordinários e decretos legislativos, nada mais são do que projetos. Não possuem eficácia nem vigência. Não estão no mundo. Pela nossa Constituição, o controle da constitucionalidade incide sobre uma espécie normativa, jamais sobre uma proposta de espécie normativa que sequer concluiu todo o seu trâmite. Reside, nesta singela razão, o motivo pelo qual o Poder Judiciário pode controlar a constitucionalidade, por inobservância do processo legislativo, que também é devido ao processo legal. Mas tudo isso após gerar da vida legislativa da espécie normativa, não antes de seu nascimento. Igualmente ancorada neste motivo, a impossibilidade de serem expedidas tais liminares. E aqui eu também compartilho, recentemente eu e meu querido amigo Lênio publicamos um artigo a lamentar a falta que um pensador como um erudito no Supremo Tribunal Federal, também gaúcho, ministro Paulo Brossá faz, e que também esposava desse mesmo sentimento. Tá? Por uma questão de justiça, recentemente eu devo registrar o quanto foi acertada a decisão do ministro Teori Zavascki relativamente ao caso da CPI da Petrobras e da ouvida, né, do réu que está preso no momento no Paraná na chamada Operação Lava Jato. Um gesto de maturidade e uma sinalização importante do próprio Supremo Tribunal Federal, quando o ministro diz que o judiciário não tem como interferir numa CPI. A CPI que decida o que faz, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas tão logo uma espécie normativa absolutamente inconstitucional, formal ou imaterial, formal ou materialmente, ganhe vida, incidirá sobre ela o controle da constitucionalidade. Até lá nada se pode fazer, nada se pode fazer contra isso. Nós temos que perder decididamente a maneira ou parar de perseguir a perfeição e achar que os homens deixarão de ser homens, que os homens deixarão, claro, de se digladiar e de se fazerem coisas certas e erradas. Isso é uma democracia também. Um pensamento atrai o outro. Tem sido crença disseminada, né, principalmente no ativismo constitucional, a certeza de que a efetivação constitucional ou as deficiências da nossa democracia residem apenas na interpretação da norma ou que todos os desafios podem ser resolvidos com articulação interna de dispositivos constitucionais. Em tais abordagens, o papel da política e da política emancipada e livre é praticamente desprezado. Não é necessário ir muito longe para enxergar a extrema fragilidade dessas teses e a pobreza de sua força explicativa para dar conta dos conflitos democráticos, como os que encontramos quase cotidianamente no Brasil. Do ponto de vista da teoria da democracia moderna, a constitucionalidade desta PEC 33, ex-emenda que não mais existe, se deixa provar por vários aspectos. Mais uma vez, Spinoza oferece-nos a indicação de um bom caminho a ser seguido. Políticos e profetas e doutores da Igreja ocupam centralidade nas formulações filosóficas políticas. A disputa para a tentativa da fundação e manutenção da República na perspectiva da superação do medo, da barbárie e da tirania, que poderá cometer qualquer sociedade, não será feita por profetas ou doutores, que procuram, por meio de suas leituras e interpretação para Spinoza da Sagrada Escritura,
com a consequente extensão de uma particular revelação à sociedade e que procuram reduzir, claro, a descoberta da Constituição à revelação religiosa. Nesse compasso, somente a lei revelada por aqueles doutores é que seria a lei válida, a lei divina, uma vez que originada do debate de poucos. O mais extraordinário para Spinoza é a demonstração de que a lei divina só será lei se não for divina, e só será divina se não for lei. Tais elementos estão internos às sociedades e não externos a ela. Se uma das teses fundamentais da política é de que o inimigo do corpo político é interno a ele e encontra-se nos particulares enquanto particulares que desejam apossar-se do poder, compreende-se que o caráter privado do poder aparece como um dos inimigos políticos, porque se torna um poder acima da Constituição, acima do concreto. Se torna um poder, nas palavras de Marilena Chauí, teológico-político. O aprisionamento do saber num só corpo consiste, para Spinoza, aqui ao contrário de Hobbes, na forte instabilidade política. Se objetiva a estabilidade da política, devem ser ouvidos diferentes atores, de modo que seja improvável, não excludente, a corrupção da maioria por poucos. Com efeito, o que determina a vontade de uma assembleia suficientemente numerosa é mais a razão do que a paixão, embora a paixão, o devaneio e o delírio também possam estar presentes, mas isso não se invalida a sua ideia de heterogeneidade social. Ao se promulgar a Emenda Constitucional 45, em 2004, reafirmou-se não somente a súmula vinculante com a pretensão do Supremo Tribunal Federal de revertir-se numa condição de soberano. O ativismo judicial disseminado nas instâncias do Judiciário Nacional confirmam a nossas palavras, mesmo a qualquer olhar desatento. Na verdade, a discussão a envolver a constitucionalidade do efeito vinculante no Brasil após 88 tinha se concluído com o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 1, cuja relatoria coube ao ministro Moreira Alves. Como preliminar sobre a constitucionalidade da Emenda 3 de 1993, foi possível ao relator aprovar a astuta tese de que o direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, previsto pelo artigo 5º, 55 da Constituição Federal, somente se aplica aos processos subjetivos para a defesa concreta de interesse de alguém juridicamente protegido, e não aos processos objetivos como de controle como controle concentrado da constitucionalidade. Apesar de a Constituição da República não impor este limite de direitos e garantias individuais e do fato de os direitos e garantias individuais serem cláusulas pétreas, inexistiu impedimento para que o Supremo Tribunal Federal realizasse autêntica revelação do poder constituinte, trazendo para si o controle da política, o que acabou por se confirmar de 93 aos nossos dias. O único ator institucional a ter o poder da decisão para a reforma das próprias súmulas vinculantes é o STF, desvinculando-se de si próprio, procurando ratificar sua soberania, que não foi lhe dada pelo poder constituinte. O desafio aqui é aquele que apropou o retorno à situação de destaque do poder legislativo. A rediscussão sobre os limites da jurisdição constitucional nada tem de fora do contexto democrático de 88. Afinal, em todo o mundo, intelectuais sempre se dedicaram a esse tema, não desencadeando nenhuma reação que sequer pudesse ser de longe qualificada como a morte de algum tribunal. Somente soluções fora da democracia é que poderiam estranhar a supremacia do poder legislativo ao longo do pensamento político moderno. Na metafísica dos costumes, Kant já falava desse destaque do poder legislativo, ao dizer que, aspas, todo Estado contém em si três poderes, isto é, a vontade geral, se une na tríade política, o poder soberano, a soberania, que reside no legislativo, o executivo, que reside em quem governa, segundo a lei feita pelo legislativo, e o judiciário, que possui a tarefa de dar a cada um o que é seu, também na conformidade da lei feita pelo legislativo. Fim das aspas.
Há ainda uma interpretação segura de Kant, que é de um leitor liberal, igualmente importante, Norberto Bobbio, que afirma que, aspas, apesar da afirmação de subordinação de um poder ao outro, o fundamento da separação dos três poderes é ainda a supremacia do poder legislativo sobre os outros dois poderes. O poder legislativo deve ser superior, porque somente ele representa a vontade coletiva. Fim das aspas. De Bobbio. O retorno da palavra final ao legislativo apenas reorienta o que já se conhecia. Se a Constituição Federal manifesta-se como democrática, é óbvio que não tem ela como escapar desta tradição democrática, em cuja história se inserem sua origem, suas disputas a darem-lhe sentido concreto da vida em sociedade. Como poderia cogitar-se do comprometimento da cláusula de separação de poderes se o poder constituinte é que dará o último sinal? Se não fosse assim, qual o sentido de referir-se à PEC 3311 à forma plebiscitária? O ponto principal aqui é a polêmica travada sobre a proposta de uma emenda constitucional, vista por seus opositores como grave ameaça à autonomia e independência do Poder Judiciário. Em nossa opinião, trata-se de um debate equivocado. Em primeiro lugar, porque os opositores desta ideia estão confundindo posição institucional do Poder Judiciário no regime constitucional. Falta, pelo visto, lembrar a velha e célebre distinção criada por Sieyès, ainda em 1789, entre poder constituinte e poderes constituídos. Em segundo lugar, a separação de poderes não é ameaçada pelo maior controle do Poder Judiciário, seja por parte do Legislativo, pelo contrário. Para os opositores dessa proposta, o Supremo e o Poder Judiciário não poderiam ser controlados, pois perderiam a sua independência, a sua autonomia, sua capacidade de fiscalizar livremente as demais instituições republicanas. Este discurso, na realidade, confunde a posição constitucional do Poder Judiciário e do STF. De poderes constituídos, que efetivamente são, portanto, submetidos ao limite da Constituição e da lei, passariam a verdadeiro soberano sem nenhuma espécie de controle. Afinal, o soberano é o único que é absoluto, o que significa ser incontrolável, não sujeito a determinados controles. Essa visão absolutista do papel do Poder Judiciário nas democracias contemporâneas é mais comum do que podemos imaginar. Faz parte de um fenômeno denominado, entre outros, por Pedro Vega Garcia, de positivismo jurisprudencial. Os órgãos do controle de constitucionalidade são, assim, convertidos em taumaturgos, esquecendo-se da função transformadora da Constituição, deixada de lado por ser política, não jurídica. O risco existente é o da supremacia do poder dos juízes, poder não eleito, diga-se de passagem, em detrimento do Executivo e Legislativo. Portanto, a questão fundamental e não respondida é a da substituição do poder legislativo eleito pelo povo pelo governo dos juízes constitucionais. Em quem o cidadão deve confiar? No representante eleito ou no juiz constitucional? Se o legislador não pode fugir à tentação do arbítrio, por que poderia o juiz? A supremacia dos tribunais constitucionais sobre os demais poderes caracteriza-se pelo fato de os tribunais pretenderem a ser o cume da soberania, do qual disporiam pela sua competência para decidir em última instância com caráter vinculante. Desta forma, o Tribunal Constitucional transforma-se em substituto do poder constituinte soberano. A consequência disso é salientada também por Pablo Luca Verdú. Aspas, o monopólio do conceito e da prática da Constituição pelos tribunais constitucionais conduz, às vezes, a que estes não se limitem a defender e a interpretar como instância máxima a lei fundamental, mas a assenhorear-se dela, expressados em termos alemães. Não se limitam a ser o Ritter da Constituição, mas o Herr da mesma Constituição. Fim das aspas. A visão absolutista do Poder Judiciário não é de maneira alguma adequada ao Estado constitucional.
Neste Estado constitucional, segundo Olivier Bud, não pode haver um soberano. O soberano do Estado constitucional está acima da Constituição, pois tem o poder de fazer e desfazer a Constituição, ou seja, é o titular do poder constituinte. Soberano acima do Estado constitucional, numa perspectiva democrática, e a nossa perspectiva é uma perspectiva democrática, é simples, só pode ser um, o povo. O Poder Judiciário, e especialmente o Supremo Tribunal Federal, não são, apesar dos adeptos do positivismo jurisprudencial, detentores de poder constituinte. Não são soberanos, são constituídos, submetidos à Constituição e às leis. Desse modo, não só podem, como devem ser controlados, para que não abusem de suas funções ou para que não usurpem funções constitucionais de outros poderes constituídos, ou ainda tentem usurpar o próprio poder constituinte, colocando-se acima da própria Constituição e da soberania popular que os criou e os mantém. Feita a crítica à visão absolutista do Poder Judiciário, passemos ao discurso da separação de poderes. A então PEC 33 seria inconstitucional por violar o parágrafo 4º, inciso 3 do artigo 60, que dispõe que não será apreciada emenda constitucional tendente a abolir a separação de poderes. Não discutimos aqui as questões ligadas às chamadas cláusulas pétreas, ou o significado da expressão tendente a abolir. Apenas nos limitaremos a demonstrar que a visão de separação de poderes defendida por aqueles que se opuseram à época à PEC é mais ortodoxa do que a visão de um liberal, de Montesquieu. No capítulo 6º do livro 11 de seu livro Claro e Espírito das Leis, Montesquieu teria afirmado a separação de poderes. Na realidade, Montesquieu jamais afirmou que os poderes são separados de forma estanque. Essa interpretação, chamada por Charles Eisenman de interpretação separatista, ignorou a intenção de Montesquieu, que na tradição do chamado governo misto, buscou a instituição de um governo moderado, controlado. Muito simples. Eu creio que Montesquieu é responsável por uma afirmação que nós podemos dizer que é quase uma afirmação de uma lei da natureza e que, dita há mais de 300 anos, permanece atual até hoje. Quem tem o poder, dele tende a abusar. Isso permanece atualíssimo até hoje. Esse é um momento de realismo maquiaveliano, não maquiavélico, e eu me recuso a utilizar essa palavra, e a provar também a atualidade de Maquiavel, né, nos 500 anos de sua obra. Ou seja, o que Montesquieu quis foi simplesmente estabelecer, observar a história do homem e constatar que desde que as coisas existem, ainda, como diz Garcia Marques, né, por serem tão novas que não tinham nomes, mas desde que as coisas existem, quem tem o poder dele tende a abusar, óbvio. A separação de Montesquieu diz respeito à não confusão, à não identidade entre os componentes das várias funções estatais. Não tem nada a ver com separação total e absolutista. Pelo contrário, Montesquieu exige que um poder controle o outro. O controle recíproco é essencial em seu sistema para evitar o abuso de qualquer um dos poderes sobre o outro. Os próprios norte-americanos entenderam que a separação de poderes não exigiria que o poder legislativo, executivo, que os poderes legislativo, executivo e judiciário fossem inteiramente desvinculados uns dos outros. Na realidade, o essencial era a sua vinculação e interpretação realizada de maneira que cada um dos poderes obtivesse algum controle constitucional sobre os demais, pela razão histórica de Montesquieu, de quem tem o poder, dele tende a abusar. A mera declaração escrita dos limites dos vários poderes não era suficiente. O mecanismo encontrado na Constituição americana foi, ao invés da separação total e absoluta, a introdução dos sistemas de freios e contrapesos. No mesmo sentido, o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, não propõe um modelo ideal para toda e qualquer Constituição, como muitos chegaram a interpretar. Eu acho isso aqui fantástico. A visão dessas pessoas, em 1789, de que cada caso é um caso, significa
o reconhecimento da situação concreta particular de cada sociedade e que não há sociedade melhor ou pior que a outra. O que existe são experiências históricas, experiências concretas distintas. Pelo contrário, trata-se de uma afirmação de que a França, naquele momento, na França, estava sem Constituição, pois o poder todo estava concentrado nas mãos do rei. E, portanto, competia à Assembleia Nacional elaborar uma Constituição para os franceses daquela época, e em que se garantissem os direitos individuais e a separação de poderes. Novamente, no sentido da não concentração de todas as funções estatais nas mãos de uma mesma pessoa. O artigo 16 diz o seguinte: toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação de poderes, não tem Constituição. O grande perigo nunca foi o controle de todos os poderes uns pelos outros. Pelo contrário, especialmente em relação ao Poder Judiciário, a ameaça sempre foi proveniente da falta de controle. Em 1823, Thomas Jefferson já alertava como um Poder Judiciário sem controle poderia se tornar uma efetiva ameaça à democracia constitucional. Aspas para Thomas Jefferson. No estabelecimento da nossa Constituição, os integrantes dos corpos judiciários eram tidos como os mais inofensivos dos membros do Estado. A experiência, no entanto, logo demonstrou os caminhos pelos quais eles se tornaram os mais perigosos. O de que a insuficiência de meios previstos para sua remoção deu a eles liberdade e irresponsabilidade em seu ofício. O que de suas decisões, aparentemente dizendo respeito apenas aos litigantes individualmente, passam em silêncio e desapercebidas pelo público em geral. O de que essas decisões acabam se tornando leis por meio de precedentes, subvertendo aos poucos as fundações da Constituição e promovendo sua mudança antes que alguém possa perceber que aquele invisível e inofensivo verme estava empregado ativamente, consumindo a sua substância. Fim das aspas. Podemos concluir, portanto, encaminho-me para a parte final, que um maior controle do Poder Judiciário por parte do Legislativo não fere a separação dos poderes. Pelo contrário, o que se opõe a toda tradição constitucionalista de separação de poderes é exatamente a falta de controle sobre o Judiciário. A reação à ampliação do controle democrático sobre o Poder Judiciário se torna mais bizarra e virulenta quando associada à repulsa de qualquer forma de ampliação da participação popular direta nas decisões políticas essenciais, como pretendeu a PEC 33. A oposição aos instrumentos de participação direta do povo nas decisões políticas, com o argumento falacioso da violação ao princípio da separação de poderes, em suma, parece e confirma toda a razão a Vitor Nunes Leal, ele próprio, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, cassado pela ditadura militar. Aspas. Aí está, portanto, explicado o verdadeiro sentido sociológico da divisão de poderes. Era um sistema concebido menos para impedir as usurpações do Executivo do que para obstar as reivindicações das massas populares, ainda em embrião, mas já carregadas de ameaças. Fim das aspas. Talvez seja a hora de se prestar atenção menos nos integrantes do Supremo Tribunal Federal, que apoiaram e sustentaram a ditadura militar, ou que a consideraram, como o ministro Marco Aurélio, ainda hoje um mal necessário, perpetuando uma decisão vergonhosa, a autoanistia de 1979 aos torturadores e assassinos da ditadura, e voltar a atenção para aqueles raríssimos integrantes da Corte que, como Vitor Nunes Leal, Hermes Lima ou Evandro Lins e Silva, jamais tiveram qualquer dúvida sobre qual deveria ser o papel do Supremo Tribunal Federal como órgão inserido na democracia, portanto submetido aos limites da Constituição e à livre e soberana vontade do povo. Todo esse aspecto ganha em atualidade com as discussões que nós temos hoje em dia. Ou seja, o medo de democracia nesse país, a distância entre elites econômicas e elites políticas do próprio povo, faz com que o Brasil,
opte, ou pelo menos tenha uma elite, uma forte rejeição a qualquer aproximação das ideias do seu próprio povo. Talvez esse seja um caso a explicar, mesmo numa perspectiva de economia de mercado, de capitalismo, de um país que insiste em não querer se desenvolver. Os Estados Unidos, pelo menos a sua elite, aceitaram parte do seu povo, pelo menos a população branca, embora rejeite a população negra ou população miscigenada, mas reconheceram na sua população branca um tipo de povo a ser representado. Nós nem isso reconhecemos, ou seja, na elite brasileira. Daí, se ela tão fraca e desejar ardentemente qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de limite que possa vir a ser praticado deste próprio povo. Ou seja, esta mesma elite que deveria defender aqueles que defendem o seu nacionalismo econômico e político, atiram pedras em si própria, nessa elite atira pedras em si própria, portanto, atira no próprio pé, para não permitir a formação, por exemplo, de uma forte economia nacional com viés nacionalista e desenvolvimentista. Essas consequências da visão política também dialogam com a visão econômica, com a visão social e com a visão cultural. E eu creio que somente iniciativas dessas, que devolvem à população uma capacidade mínima de controle sobre os poderes, é que pode, claro, radicalizar a nossa democracia. Muitíssimo obrigado, professor Lênio. Muito obrigado a todos pela paciência. É uma honra para mim, repito, ter aceito esse convite e estar aqui. Muito obrigado.